de matemática, a gente vai ver também adição e subtração de frações. E a gente vai fazer agora correção. Agora é aula de matemática, mas a gente vai começar a fazer a correção da página 42, que a gente fez na semana passada para casa. Tá bom? Correção. Essa daqui, exercício 7, Eu acho que eu 8 fiz, e 9. Se você não fez, você vai fazer agora. E se você fez, você vai só corrigir. Tá bom? Se você tiver feito errado, você corrige. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o conceito. Como a gente viu na aula passada, se você quiser depois se relembrar como que faz, a aula está disponível no YouTube. Vai lá e procura adição e subtração de frações que a gente deu na aula passada e você vai ver lá. Mas a primeira coisa que a gente observa são os denominadores. Observa que os denominadores são iguais, você está percebendo? Quando os denominadores são iguais, a gente mexe? Não. Não, a gente só mantém, conserva. Então aqui como fica? 9 quinzeavos mais 3 quinzeavos. 12 quinzeavos. Pronto. Então eu tenho aqui 12 quinzeavos. Só que perceba que o nosso exercício pede para você encontrar fração irredutível. Ou seja, para você encontrar uma fração irredutível, você vai ter que fazer a simplificação. Simplificar é fazer uma conta de dividir. Ou seja, você vai ter que encontrar um número em que você vai dividir 12 e 15 e tem que ser o mesmo número. Você tem que dividir o mesmo número do numerador, que é o número que fica em cima, com o mesmo número do denominador, e tem que encontrar aqui uma fração que seja equivalente. Então, eu sei que o 12 e o 15, eles estão na mesma tabuada, né? Alguém sabe qual é a tabuada que eles estão? Eu acho que é na de 3. Isso, na tabuada do 3. Então, 12 dividido por 3 dá? 4. E 15 dividido por 3 dá? 4. Não, 15. 15 dividido por 3 dá 5. Então, vai ficar 4 quintos, que é a fração irredutível. Se você não colocou, coloca aí. E aqui em cima, ó, do ladinho do 12, você coloca dividido por 3, para você saber que aqui você dividiu por 3 e encontrou a fração irredutível, tá? Aqui na letra B, ó, 24 48avos mais 12 48avos mais 6 48avos. Quanto dá? Peraí. 48 avos. Tem certeza? Ó, 24 mais 12 dá 36. Com mais 6 dá 42. Então, vai ficar 42 48avos. É, fica 42 48avos. Aí, eu sei que o 42 e o 48 estão presentes na tabuada do 6. Então, eu vou dividir. 42 dividido por 6 vai dar 7. E 48 dividido por 6 dá 8. Então, a fração irredutível é 7 oitavos. Certo? Aqui na letra C, 12 30avos menos 2 30avos. Fica quanto? 10 30avos. Isso, muito bem. Quando a gente tiver o número que tem o finalzinho em 0, é muito fácil você simplificar. Você divide por 10, tá? Se tiver só um 0 aqui, você divide por 10. Se tiver 2 zeros, você divide por 100. Se tiver 3 zeros, você divide por 1000. Mas como aqui tem só um 0, você divide por 10. 10 dividido por 10... Igual a... um terço? Eu tenho 10 bombons para 10 pessoas, dá 1, né? E 30 dividido por 10 dá 3. Então, fica um terço. Muito bem. E agora aqui, ó. 7 21avos mais 3 21avos mais 5 21avos. Quanto fica? 15. 15 o quê? 15 e 21avos. Isso, 15 21avos. Muito bem. Aí eu vou simplificar. Eu sei que o 15 e o 21, os dois números estão na tabuada do 3. Então, eu vou dividir por 3, né? Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, a gente tem aqui 5 sétimos, uma fração equivalente. Agora aqui, ó, 45 oitentaavos menos 15 oitentaavos. Quanto fica? 30 oitavos. Isso. 30. 30 oitentaavos, muito bem.
30 oitentaavos. Eu já tenho aqui a mesma ideia da letra C. Quando termina com 0, eu vou dividir por 10. Quanto que é 30 dividido por 10? 3. 3. E 80 dividido por 10? 8. Isso, então vai ficar 3 oitavos. Né? E aqui, a última, 37 terços menos 1 terço. Quanto fica? Igual a 36 3/8, né? Não, 36 terços. 36 terços. Isso. É porque a gente tá fazendo com um número grande, eu confundi. A gente só bota avos quando é acima de 11, lembra? E aqui a gente vai fazer uma simplificação. Como aqui o número é 3, o número é bem baixinho, então só posso dividir o 36 por 3, né? 36 dividido por 3 dá 12 e 3 por 3 dá 1. Então deu 12 inteiros, que quando tem o número 1 aqui embaixo, né? A gente sabe que é 12 inteiros, certo? É a mesma coisa, 12, toda vez que você colocar um número 1 no denominador, é um número inteiro, 12 inteiros. Quais frações a seguir você deve adicionar para obter a soma igual à fração irredutível 4/5? Então, você precisa de uma fração que somada, você vai fazer a divisão para simplificação, para conseguir 4/5, tá? Essa não é uma resposta muito simples de você alcançar. Você vai ter que fazer várias possibilidades para dar certo. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode aqui pensar, por exemplo, em quais seriam os principais números que a gente poderia ter para fazer essa divisão, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa de números que tenham denominadores iguais, tá? Então, eu decidi pegar o 11/20, né? E o 5/20. Por quê? Porque 11 mais 5 vai dar 16 e o 20 a gente mantém. Então, vai ficar aqui 16/20. E aí, o 16 eu divido por 4, vai dar 4. E o 20 eu divido por 4, vai dar 5. Então, vamos ver aqui alguns resultados para vocês registrarem aí, tá bom? Nós selecionamos esses aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, o 11/20, fiz mais 5/20, deu 16/20, dividi por 4 e ficou 4/5. Ou então, você poderia fazer o seguinte, ó, pegar o 3/25, somar o mais 8/25 com mais 9/25, daria 20/25. E aí, se você for simplificar por 5, dá 4/5 também, certo? E aí, a resposta seria essa daqui, ó. Ou você pega 11/20 mais 5/20 e simplifica, ou você pega 3/25 mais 8/25 mais 9/25, soma e simplifica, certo? Aqui, ó, é o número 9, certo? Exercício 9, tô registrando e colocando no grupo também. Isso aqui, na verdade, era para vocês fazerem só correção, né? Mas vocês estão fazendo os exercícios agora, né? É para fazer só a correção. Então, eu vou passar a corrida esse daqui, depois você vai no grupo e faz. Ó, aqui é o exercício 9, tá dizendo assim, ó, o Bernardo vai tirar 30 dias de férias do trabalho. Ele vai passar 5/10 das férias na casa dos avós e 3/10 das férias na casa dos tios. E o restante ele vai passar em casa. Qual fração indica o total de dias que Bernardo vai passar na casa dos tios e dos avós nas férias, né? Então, ele tem aqui, ó, 5/10 das férias, ele vai passar na casa dos avós, né? E eu quero saber qual é a fração que eu vou utilizar para dizer a soma dessas duas frações. Os dias na casa dos avós e os dias na casa dos tios. Então, é 5/10 mais 3/10, que fica quanto? 8/10. Isso. E agora aqui está dizendo, que fração indica os dias que Bernardo vai passar em casa? Se eu tenho o denominador 10, eu sei que o meu numerador, para ser colocado como uma fração inteira, tem que ser 10 também. Então, eu vou pegar 10/10 aqui, né? Que vai ser representado aqui. Isso aqui é a forma simplificada, tá? Não precisa colocar, mas é a forma simplificada. Eu vou pegar aqui os 10/10, que é o total dos dias de férias que ele vai ter. 10/10 é a mesma coisa que 30 dias aqui desse problema. E eu vou subtrair 8/10.
Então, vou fazer 10 décimos menos 8 décimos. Dá quanto? Peraí. 10 décimos menos 8 décimos. 2 décimos, 2 décimos. Uhum, 2 décimos. Se a gente fosse simplificar, daria 1/5, certo? É simples assim. Aí eu já tô mandando lá no grupo pra vocês, que a gente já não vai perder tempo, tá bom? Já tô mandando aqui a solução aqui de matemática pra vocês no grupo. Pra gente já ir pra próxima. Agora não, Lara. Depois da aula você faz isso, tá bom? Depois da aula... só eu tava olhando o bichinho assim, aquela barrinha assim. Tá, depois da aula você tem tempo. Agora aqui. Tia. Oi. Pronto, eu já coisei aqui. Mas esses 10 décimos vem da onde? É o total. Quando eu tenho o denominador não compreende as partes do todo? Sim. Então, 10 décimos significa um inteiro. O meu inteiro tem 30 dias, certo? Tá. Agora aqui, ó, a gente vai para esse exercício aqui, ó. Bernardo vai tirar 30 dias de férias do trabalho. Ele vai passar 5 décimos das férias na casa dos avós, 3 décimos na casa dos tios e o restante ele vai passar em casa, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó. Na casa dos avós, qual a continha que eu vou ter que fazer? Eu pego 30, divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ó, na casa dos avós, 5 décimos. 30 dividido por 10 dá 3. Vezes 5, 15. Então, vai dar 15 dias, certo? 30 divide por 10 dá 3. Vezes 3 dá 9. Então, na casa dos tios, ele vai passar 9 dias. E em casa, 30... Ô tia, eu preciso colocar essa conta? Não, né? Precisa. O exercício está pedindo, né? Os dias que ele vai ficar em casa, que a gente já fez o cálculo lá na pergunta 8, né? Compreende o quê? 2 décimos, né? De tempo que ele vai ficar em casa. Eu pego o 30, divido pelo 10, vai dar 3 vezes 2, 6. Então, ele vai ficar 6 dias em casa, certo? Então, tá aqui, ó. Você vai aqui pra pergunta 10. Essa daqui é pra você pintar de verde, de vermelho e de azul. Mas se você... Tiago, olha aqui pra mim. Eu já mandei no grupo, tá bom? Aquilo ali era correção, não era atividade de sala. Agora a gente vai fazer atividade de sala. Quando você terminar a aula, você vai lá, procura o vídeo que eu acabei de mandar e você assiste a resolução e coloca, tá bom? Agora não, agora aqui a gente vai fazer com calma e a gente só vai embora quando a gente terminar, tá bom? Que a gente vai ter que esperar vocês fazerem, né? Vocês copiarem. Mas eu vou dizer pra vocês, se vocês fizerem junto comigo agora, vai dar bem certinho. Então, eu preciso de um lápis verde, um vermelho e um azul. Ou então, se você não tiver lápis, não tem problema. Você pode fazer aqui a ligação, né? Você pega uma reguinha aí, passa aí o traço com o lápis mesmo, que funciona, tá bom? Então, aqui tá assim, ó. Ligue os pares de frações com o mesmo denominador, usando o lápis com as cores indicadas na legenda a seguir. Tá? Então, presta atenção. Aqui está dizendo que de verde você vai pintar as frações quando a soma das frações for maior do que o inteiro. Ou seja, o numerador vai ter um número maior do que o denominador. O numerador é o número de cima e o denominador é o número de baixo. Né? Como é que eu vejo isso, tia? Eu vou olhar os denominadores iguais. Então, eu vou começar olhando esses aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que eu fiz, ó. Eu comecei colocando aqui umas bolinhas, só para vocês saberem que a gente vai pintar de cores, né, as frações. Você pode pintar o quadradinho das frações, é porque eu não consegui fazer. Aí eu vou fazer assim no computador, tá? Então, a primeira fração que eu olhei que tem denominador igual é essa daqui, ó. 10 dozeavos e 7 dozeavos, tá? Eu já sei que tem denominadores iguais e já sei que vai dar um numerador maior do que o denominador. Por quê? Se eu somar 10 mais 7, vai dar 17. E 17 é maior que 12. Então, vai dar 17 dozeavos. Então, aqui, esses dois eu vou pintar de verde. Tá vendo aqui? Ou eu pinto de verde, ou eu passo uma linha. Tá? Se você quiser passar a linha para ser mais rápido, pode ser também. Aí, aqui, ó... Isso aí é azul ou é verde, tia, isso aí? Verde, meu amor. Ah, tá. Porque tá parecendo mais azul. Mas é verde, tá bom? Ô tia, Oi. eu tô aqui na minha tia, aí
Eu não me esqueci de trazer o lápis de cor. Posso fazer com lápis mesmo de escrever? Pode. Ou não? Pode. Tá bom. Aí aqui, ó, a gente vai continuar. A próxima que a gente vai observar é essa daqui, ó. É essa fração aqui. Por que ela é de vermelho? Porque no vermelho a gente vai colocar a soma das frações que é igual ao inteiro. Então, denominador e numerador na soma tem que ser iguais. Eu tenho aqui, ó, 3/4 e tenho aqui 1/4. Se eu somar 3/4 mais 1/4, eu vou ter 4/4. Então, aqui a gente vai pintar de vermelho, tá bom? Ou você pinta de vermelho ou você passa a risca. Não tem problema, dá certo também. A próxima que a gente vai ver é essa daqui, ó. A gente vai ver 8/9 mais 1/9. Quanto que é 8/9 mais 1/9? Quanto é 8/9 mais 1/9? 9/9. 9/9. Você percebeu que é numerador e denominador igual? Então, se é numerador e denominador igual, pinta de vermelho. Aí, o próximo que a gente vai ver que tem denominador igual é esse aqui, ó. Tá vendo que os dois têm o número 10 embaixo? Então, denominadores iguais. Agora, a gente tem que fazer a soma. Eu tenho aqui 7/10 e 3/10. Quanto fica 7/10 mais 3/10? Isso. Percebeu que 10/10, o numerador e o denominador são iguais? Então, representa inteiros, né? Então, a gente vai pintar de vermelho também. E sobrou só esses dois aqui, né? Que tem que ser azul, que não saiu nenhum azul ainda. Que diz que a soma das frações é menor do que do inteiro. Quanto que é 2/7 mais 3/7? Dois sétimos mais 3/7 é... Isso, 5/7. Então, o meu denominador é maior que o numerador. Então, significa que a soma vai ser menor do que o inteiro. Então, aqui a gente pinta de azul. Certo? E esse é o resultado. Tá? Essa daqui, ó, é o seguinte. A gente tem que fazer uma adição, tá? Aqui tá dizendo assim, que fração que eu vou adicionar a 345 milésimos para eu chegar em 1030 milésimos? Que fração que eu vou adicionar aqui? Ficou complicado, porque eu tenho que colocar uma fração mais 345 milésimos e 1030 vai ser o resultado. Como é que eu acho essa fração? Montando a continha. Pronto, eu monto a continha. De quê? De mais. Mas se eu montar uma continha de mais aqui, ó, eu não vou achar a fração que tem que dar esse resultado. Então, aqui é uma continha de menos, né? Eu vou dizer por quê. Porque 1030 milésimos é o resultado. E 345 milésimos é só um fator. Eu preciso de outro aqui. Entendeu? Eu ia dizer que era continha de menos. Então eu pego o maior, ó, 1030 milésimos. E vou fazer menos 345 milésimos. Quanto que dá 1030 milésimos menos 345 milésimos? O 1000 fica no denominador. Isso. E aí eu já tenho aqui as duas frações colocadas, né? Quanto que é 1030 milésimos menos 345 milésimos? Oi? É que eu tava anotando aqui. Quanto é 1030 milésimos menos 345 milésimos? Tá, peraí. Quanto é, gente? Ó, o 1000 eu vou manter, certo? O 1000, eles são dois denominadores iguais, então eu não mexo, eu mantenho. Eu faço o cálculo, 1030 menos 345, dá quanto?
685. 685 o quê? Milésimo. Sobre 1000. Isso. 685 milésimos. Tá bom? Milésimos. Tá certo? Esse é o resultado. Era desse mesmo tipo. Pronto, agora a gente vai fazer esse daqui, ó. O Marcelo, ele percorreu de carro 9/17 de um determinado trajeto. Qual é a fração que vai representar a parte que falta para que ele tenha percorrido esse trajeto, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai observar que a gente precisa pegar uma fração inteira para a gente fazer a conta de menos, porque a gente tem que ver a fração que falta. Então, ele percorreu 9/17 de um determinado trajeto e eu tenho que representar a fração que falta. Como o meu denominador mostra as partes do todo, para eu ter o todo, tem que ser 17/17, que eu vou colocar aqui, tá? 17. Então, esse aqui é o inteiro. Só que ele só andou 9/17, então eu vou fazer uma conta de menos. Então, 17/17 menos 9/17. Quanto dá? Peraí. 17 menos 9, né? Isso. 8. Isso. Aí, como fica o resultado aqui? 8/17. Isso, muito bem. 8/17. Então, essa é a resposta. Certo? Aqui, ó. Sabendo que esse trajeto que o Marcelo percorreu aí, ele tem 850 quilômetros, né? Quantos quilômetros ainda falta para o Marcelo percorrer, né? Então, a gente tem que olhar esse exercício aqui, ó. Ele já andou 9/17 desse trajeto. E agora a gente tem o valor de 850 quilômetros. Então, nosso desafio hoje é descobrir quanto que é 8/17 de 850. Por quê? Porque isso aqui foi o valor que faltou ele percorrer, né? Então, a gente quer saber quantos quilômetros faltam para Marcelo percorrer. Eu pego 8/17 de 850 quilômetros. Divido pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, eu vou ter o quê? 850 dividido por 17. Quanto dá? 850 dividido por 17. Quem sabe o quanto dá? 50. 50, muito bem. Aí eu pego 50 e faço vezes 8. Quanto dá? 400. Peraí, 50 vezes 8. 400. Isso, 400. Então, a resposta é essa. Ainda falta percorrer 400 quilômetros, certo?